Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Johnny Marques, do canal Pesquisa Bíblica. E estou aqui para compartilhar com vocês 10 versículos da palavra do Senhor sobre jejum. Este canal é para ser para você uma ferramenta de bênção, onde nós estaremos aí transmitindo versículos da palavra do Senhor que estão em uma mesma concordância, que eu tenho certeza que vai te ajudar na preparação de sua mensagem, na preparação do seu estudo, ou se simplesmente você quer ter conhecimento mais abrangente de um determinado assunto dentro da palavra do Senhor. E os 10 versículos de hoje são 5 deles no Antigo Testamento e 5 no Novo Testamento. Bom, pessoal, antes de falar os 10 versículos da palavra do Senhor, quero pedir a você para se inscrever neste canal, Se inscreva neste canal, ative o sininho, que sempre que sair um vídeo novo, você vai poder estar assistindo aí e vendo alguns versículos da palavra do Senhor, aí como tantas outras coisas que nós estaremos postando aqui, mas sempre em pauta, tendo em pauta a palavra do Senhor. O primeiro versículo está em Daniel, capítulo 9, versículo de número 3, que diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Daí nós temos que o jejum foi feito por Daniel. Todos conhecem, os 21 dias de jejum de Daniel. E aqui é um versículo bíblico. Eu não vou estar explicando, porque vai demandar muito tempo, mas você pode estar lendo e estar continuando aí. Ele vai continuar falando a oração dele, por ele e por o povo, a confissão dele pelo povo e por ele, como eu já disse, onde estão fazendo um jejum e Daniel consegue a vitória após os 21 dias de jejum. Versículo de número 2 está no profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Joel 2,12 diz: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. Pessoal, o próprio Deus fala ao povo. A mensagem de Joel é uma mensagem sobre o terrível e grande dia do Senhor. Uma mensagem muito difícil de ser ouvida, uma mensagem de destruição, mas o Senhor poderia reverter toda aquela situação se o povo se humilhasse, jejuasse e orasse. Vamos lá. Jonas, terceiro versículo, Jonas, capítulo número 3, versículo de número 5, que diz: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Vemos aqui um versículo da palavra do Senhor, onde um povo que nem era o povo de Deus, o povo de Nínive, porém a mensagem de Jonas havia sido pregada ao povo e o povo se arrependeu. A promessa era de destruição para aquele povo, mas Deus foi lá e mudou. Por quê? Porque o povo se arrependeu, o povo jejuou, o povo jejuou, se humilhou diante da presença do Senhor e conseguiram ter a benevolência de Deus. Quarto versículo da palavra do Senhor, Isaías 58, versículo de número 3 em diante. Você pode ler apenas o 3, mas você pode continuar lendo. Diz assim: dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que, no dia em que jejuas, achais o vosso opróbrio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Nós vemos aqui, meus irmãos, um versículo, uma passagem na verdade, porque você pode continuar, você vai estar vendo que o próprio Deus responde ao povo, porque eles estavam jejuando e não estavam tendo a resposta que eles queriam. Mas o que Deus faz? Deus fala para eles: o jejum que vocês estão fazendo não é o jejum que eu quero que vocês façam.
porque vocês estão deixando as coisas mais importantes e estão fazendo jejum. De nada adianta, vocês não ajudam aqueles que precisam de ajuda, vocês não fazem aquilo que vocês devem fazer, mas querem jejuar. O jejum que eu aceito é que vocês ajudem os pobres, alimente o faminto, dê vestimentas aos nus, né? Isso é o que Deus fala ao povo de Israel. Versículo número 5, né? Quinto versículos aqui, falando sobre o jejum. 2 Samuel, capítulo 12, versículo número 16, que diz assim: buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Olha só, todos conhecem a história de Davi, o fracasso de Davi quando pecou. Davi era o homem segundo o coração de Deus, gente, mas veio a pecar. As consequências do pecado com toda certeza vieram, porque Deus sentenciou que aquela consequência do pecado viria até a 4ª geração. Nós vemos isso acontecer. Mas só que Davi se arrependeu do seu pecado, se prostrou, se humilhou diante do Senhor. O filho de Davi estava prestes a morrer. A consequência era a morte. Ele morreu. Deus não curou. Ele orava para que Deus curasse, mas Deus não curou. E então, o que adiantou o jejum dele? O que adiantou? Que Deus o perdoou. Que Deus se agradou do jejum dele. Depois ele já tinha se casado com Batseba, né? Veio a ter outro filho, e esse filho foi o rei de Israel. Bom, pessoal, terminamos aqui os 5 versículos do Antigo Testamento. Agora iremos para os 5 versículos do Novo Testamento. Vamos lá? Primeiro versículo do Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 4, melhor dizendo, versículo número 2, que diz: e, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, né? Depois teve fome. Pessoal, o Senhor Jesus nos mostra uma lição muito importante. Adão, ele começa a sua vida jejuando, quer dizer, começa a sua vida comendo o fruto do pecado ali, né? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão começa a sua vida comendo e perdendo tudo. Jesus inicia o seu ministério jejuando e sendo mais do que vitorioso, né? Nós vemos aqui neste versículo que Jesus passou 40 dias no deserto, jejuando, né? E se consagrando, se preparando para o seu ministério. A importância do jejum, né? 7º versículo sobre jejum. Nós iremos agora Mateus 6, do 16 ao 18, que diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuem. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Pessoal, observe só. O jejum é um sacrifício. Você faz ele, não é para os homens, é para Deus. Então, se você está fazendo um jejum, os homens não precisam saber que você está jejuando. Isso foi o que o próprio Cristo falou. Porque a recompensa não vem dos homens, ela vem de Deus. Muito pelo contrário, Cristo condena aqueles atos de querer mostrar espiritualidade. Isso para Cristo é hipocrisia. Ele não se agrada nem um pouco. Tá ok? Vamos lá. 8º versículo sobre o jejum e 3º do Novo Testamento, que diz: e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Bem sabemos da história. Havia endemoniados, os discípulos foram orar, não conseguiram resolver. E por não conseguirem resolver, eles foram falar com Jesus. E Jesus falou para eles
que haviam espíritos malignos que só sairiam com jejum e oração, né? Vamos agora para o 9º versículo bíblico sobre jejum. O que diz? Lucas, capítulo 2, versículo número 37, que diz: E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Olha só, essa viúva chamada Ana, uma profetisa, uma mulher e nós encontramos aí em Lucas um breve relato sobre sua história, muito curto, não encontramos em outro lugar na Bíblia, mas sabemos que era uma pessoa que servia a Deus com jejuns, com oração, que vivia com sinceridade diante do Senhor. 10º e último versículo da palavra do Senhor sobre jejum. Vamos lá? Atos, capítulo número 13, versículo número 3, diz: E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Para concluir essa top sessão de versículos da palavra do Senhor, temos aqui esse versículo que ilustra o início ali da igreja primitiva, onde os apóstolos, os servos do Senhor, jejuavam, consagravam ao Senhor e faziam ali suas decisões debaixo de muita oração e muito jejum. Pessoal, esse é o vídeo. Agradeço de coração a quem ficou até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Não sei qual era o seu intuito a estar pesquisando, a estar procurando esses versículos, mas que você seja abençoado, porque a palavra do Senhor é maravilhosa. Mais uma vez eu reforço aqui, peço a você que se inscreva no canal, que acione o sininho, né? E esteja por dentro de todos os novos vídeos e conteúdos que são postados aqui neste canal. Um grande abraço a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.